Graças a Deus. Paz do Senhor, amados. Queridos, por favor, eu quero, antes de ministrar a palavra, chegou o momento da nossa oferta. E o culto, a oferta faz parte do culto. Todo cristão, todo servo do Senhor, ele entende e compreende. A oferta, ela faz parte do culto. A oferta, como diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, é honrar o Senhor, é honrar a Deus. É uma forma, é uma atitude de honraria ao nosso Deus. E nós tributamos o nosso Deus através da nossa oferta. Então eu gostaria de fazer menção desse texto e depois estar fazendo uma oração com você, por você, ofertante. Diz assim, Provérbio 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia, glória a Deus. Pegue a sua oferta em sua mão. Pastor, eu não trouxe a minha oferta hoje, mas você vai apresentar ao Senhor, dizer: Deus, eu apresento o meu corpo como oferta, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Levante a tua mão para os céus. Quero ministrar uma bênção toda especial. Aqui estão os nossos pastores. Eles também vão estar ministrando a bênção sobre a tua vida. Querido Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, neste ato, Senhor, de ofertar. É o momento da oferta, da entrega, Senhor. E é o momento, Senhor, onde nós ofertamos voluntariamente. Aqui, Senhor, não tem pressão psicológica, aqui não tem pressão, meu Deus. Senhor, nós contribuímos de espontânea vontade, Senhor, de consciência, meu Deus, e de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso, Deus, abençoa mesmo. É promessa do Senhor, como diz aqui na Tua palavra. Deus, assim se encherão de fartura os Teus celeiros e transbordarão de mosto os Teus lagares. Acreditamos nesta promessa e tomamos posse, meu Deus, em nome de Jesus. Venha ofertar, oferte com amor, oferte com gratidão na casa do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Graças a Deus, aleluia. Ofertar é um ato de gratidão, de amor. Glória a Deus. Deus possa estar te abençoando grandemente. Deus possa estar multiplicando os teus celeiros abundantemente. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, esta oferta. Abençoa o teu filho, o teu servo, tua serva que está aqui ofertando. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Guilmar, pastor Doriel, pastor Fabiano. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós estamos aí, domingo agora, dia 9, iniciou uma campanha, batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual. Nós estivemos aí 9 dias ininterrupto de festa. Estávamos em festa, em celebração. E eu observei bem a temática das mensagens, dos pregadores. E, para não fugir da temática, das mensagens que foram ministradas e do tema da nossa campanha, eu gostaria que você, mesmo sentado, abrisse a sua Bíblia em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. E nós estamos com essa campanha, querido, batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual.
Só que batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual é fruto genuíno de um grande avivamento. Batismo com o Espírito Santo e renovação espiritual são consequências de um povo avivado, de uma nação, de uma igreja avivada. É uma efusão, uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Então é resultado, querido. Todas as vezes na história, quando você estuda os grandes avivamentos que ocorreu, tanto bíblico quanto aqueles extras bíblicos, fora da Bíblia, fora dos acontecimentos bíblicos, você vai ver que todos os avivamentos, houve uma renovação espiritual no meio do povo. Houve uma evidência de um avivamento, houve um renovo, houve uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, todas as vezes que havia uma manifestação de avivamento, o povo era batizado, era renovado, era avivado, recebia o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. E eu tomo por base aqui Abacuque capítulo 3, porque aqui, segundo a profecia, segundo o texto de Abacuque, para que aconteça este avivamento, para que venha este avivamento, nós precisamos resgatar dois valores importantes, segundo a profecia, segundo o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Dois pilares precisam ser restaurados, para que haja este avivamento, para que haja essa manifestação do Espírito Santo de Deus, e consequentemente, como resultado, como consequência, aí você tem um povo avivado, você tem batismo com o Espírito Santo, você tem crentes renovados, crentes avivados, crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Para que isso aconteça, para que isso haja, para que haja evidência deste avivamento, duas coisas precisam ser resgatadas e urgente. O versículo de número 2 está aqui, uma aclamação. O profeta está aclamando, e ele diz assim, olha o versículo número 2. Ouvi a tua palavra e temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faz com que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. Amados e queridos irmãos, entre esses dois pilares que precisam ser resgatados urgentemente, nós encontramos aqui no versículo de número 1, primeiro pilar, que precisa ser resgatado. Quando você lê o versículo de número 1, você vai encontrar dizendo assim, oração do profeta Abacuque. Querido, não tem como haver avivamento, não tem como haver uma manifestação plena do Espírito Santo de Deus, se não restaurarmos o altar da oração. O altar da oração é um pilar, o altar da oração é uma base, é um sustentáculo para que haja este avivamento que tão somente eu e você almejamos e queremos. Quem não sonha,
Quem não quer viver uma vida numa atmosfera espiritual? Quem não quer viver numa dimensão espiritual, num patamar, numa atmosfera de espiritualidade, aonde sinais acontecem, aonde os milagres acontecem, aonde batismo com o Espírito Santo acontece, aonde crentes são renovados, são avivados, são cheios do Espírito Santo de Deus? Amados e queridos irmãos, mas para que isso aconteça, essa efusão, essa manifestação plena do Espírito Santo de Deus, que chamamos de avivamento, nós precisamos resgatar, nós precisamos restaurar, mais do que depressa, a oração efervescente em nossas vidas. Precisamos resgatar, querido, precisamos voltar à prática da oração. Quando eu falo que precisamos resgatar, quando falo que precisamos voltar à prática da oração, porque, senhores e senhoras, irmãos que estão aqui me ouvindo, eu me lembro muito bem, eu sou de uma geração ainda, eu sou ainda de uma geração, eu alcancei ainda uma fase, eu ainda alcancei ainda um pouco, que quando, queridos, nossos templos se abriam, o povo orava 1 hora de joelho, era uma hora de oração, era uma hora de busca do poder e do Espírito Santo de Deus, querido, e eu ainda sou de uma geração que orava, que buscava a Deus, que independente do tempo, das circunstâncias, seja de trabalho, seja de fadiga, mas nós estávamos constantemente em oração, na presença do Senhor. Era uma igreja que orava e que buscava o Espírito Santo de Deus. Nós somos desse tempo, querido, eu ainda sou desse tempo. É um tempo onde a igreja, querido, um momento como esse, eu sou de uma época, querido, que quando se ministrava a palavra de Deus, não precisava ser um bom orador, não precisava ser um acadêmico, não precisava ser um erudito na palavra, não precisava ser um exímio teólogo, um conhecedor das profundas palavras da palavra da Bíblia Sagrada, mas quando se ministrava a palavra, nós sentíamos o arder no coração, nós sentimos a efervescência no coração, amados e queridos irmãos, e era uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque tinha oração. Nós orávamos, nós mergulhávamos na oração. Amados e queridos irmãos, observe bem Abacuque, ele diz, olha, ele começa esta oração dizendo: Deus, aviva a tua obra. É uma oração do profeta Abacuque. Ele vê, se nós pegarmos o contexto histórico desta época, da época de Abacuque, querido, eles estavam vivendo uma apostasia, estavam vivendo uma idolatria, estavam vivendo uma frieza espiritual, estavam vivendo um distanciamento de Deus, mas Abacuque chama o povo, diz assim: olha, precisamos voltar a Deus, precisamos voltar para a prática da oração, precisamos estar em contato com o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa avivar a sua obra no nosso meio. Antes que venha os babilônicos, os assírios, e nos pegue de surpresa, antes que venha o destruidor, antes que venha as nações ímpias e nos leva para o cativeiro. Amados e queridos irmãos, avivamento tem que passar pelo pilar da oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem busca do Espírito Santo de Deus. Não existe avivamento sem uma busca intensa pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como eu ter uma vida renovada, não tem como eu ter uma vida restaurada, não tem como eu ter uma vida avivada se eu não passar pelo crivo da oração. A oração, querido, ela é a chave da vitória.
A oração é a intimidade que eu tenho com Deus, é o elo de ligação entre o Criador e a criatura, e não existe outro meio, querido, não existe outro meio de intimidade, a não ser através da oração. A oração me teletransporta, a oração me leva para o trono da graça de Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus nos impulsiona aqui nesta noite, dizendo: olha, oh querido, eu sinto essa necessidade, eu preciso orar mais, eu preciso voltar às práticas da oração, ser como era antes, voltar a tirar um período de oração com meu Deus, pela madrugada, voltar a buscar ao Senhor em espírito e em oração ao nosso Deus. Precisamos, igreja, mais do que nunca, está envolvido na oração pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. A oração, querido, para que haja este avivamento, nós precisamos resgatar a oração em nosso meio. E esta oração, ela não é uma oração de qualquer forma, ou de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. Em primeiro lugar, esta oração ela tem que ser precedida de confissão e de arrependimento. Olha aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não é uma oração, querido, uma oração que busca avivamento, uma oração que busca uma vida renovada, uma oração que busca mesmo a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o revestimento de poder. Não é uma oração de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é uma oração egoísta e egocêntrica, não. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que esta oração, ela tem que ser prescindida de arrependimento e de confissão. É por isso que o autor de 2 Crônicas, ele diz: se o meu povo, ele começa a chamar a atenção dizendo assim: olha, se o meu povo, não é outro povo, não é outra gente, não é outra nação. Ele diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluias, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aí ele diz: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Oh, querido, a oração ela tem que ser prescindida disso aí, de confissão. Diz: Deus, eu estou aqui, eu me humilho diante de Ti. Eita Deus, Deus, eu busco a Tua face, mas eu busco com arrependimento, Senhor. Eu arrependo-me, Senhor, eu me converto dos meus maus caminhos, das minhas más ações, dos meus pecados. E aí, querido, quando nós fazermos esta oração de confissão, de arrependimento, se arrepender, dizer: Deus, eu estou vivendo esta situação, eu estou vivendo essa mediocridade, eu estou vivendo como crente nominal, eu já não tenho sentido mais a Tua presença, eu já não tenho sentido mais o poder do Teu Espírito Santo, mas eu não quero viver mais neste nível, eu não quero viver mais esta situação, eu quero viver uma situação diferente, eu quero, Deus, viver o pleno avivamento. Oh, aleluia. Então Deus resolve colocar as suas mãos poderosas, resolve enviar o seu Espírito em nosso meio. Aleluia, aleluia.
Então esta oração, ela tem que ser feita através, querido, de uma confissão de arrependimento. Todos os avivamentos que houve na face da terra, foi porque homens e mulheres se arrependeram, voltaram-se a Deus, estavam buscando a presença de Deus, a face de Deus. Oh, aleluia, querido, eu digo para Deus: Deus, eu não aceito o modo de vida que estou vivendo, eu quero mais de Ti, eu quero ser mais cheio da Tua presença, eu quero ser mais cheio do poder do Teu Espírito Santo. Se você nesta noite sente essa necessidade, levante a tua mão e diz: Deus, eu quero ser mais cheio, eu quero viver uma vida renovada, eu quero viver uma vida na atmosfera, na plenitude do Teu Espírito. Oh, aleluias. Então esta oração, ela tem que ser precedida de um coração arrependido. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta oração também, querido, ela tem que partir de um coração contrito e quebrantado. Esta oração, querida, ela tem que partir de um coração contrito e quebrantado. Olha no Salmo 51, versículo 17. Olha o Salmo 51, versículo 17. O Salmo 51, queridos irmãos, sabe que é um salmo de Davi, aonde Davi, ele abre o seu coração para Deus, em virtude de uma situação que ele vivenciou, em virtude de um pecado que ele cometeu. Ele abre o seu coração. É por isso que ele diz no Salmo 51, versículo 17... Oh, aleluia, porque um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então a oração, querida, ela tem que partir de um coração contrito. Ela tem que partir de um coração quebrantado, um coração que busca avivamento. Se você tem desejo de viver uma vida avivada, se você tem desejo de uma renovação na sua vida, diz: Deus, eu quero viver uma renovação em minha vida. Então, querido, saiba de uma coisa: o teu coração tem que se quebrantar na presença dEle. Quebranta o teu coração na presença dEle, porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Deus não despreza um coração que está quebrantado. É por isso que o profeta Joel diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É hora, querido, de nós rasgarmos os nossos corações diante da presença do Senhor. Quando nós entendermos isso e nos quebrantarmos na presença dEle, e quando nós entrarmos na presença dEle com um coração contrito e quebrantado, oh, aleluia, Deus enviará o seu Espírito, Deus enviará o mover do seu Espírito, e nós sairemos cheios da sua graça, da sua glória, do seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, precisamos resgatar o pilar da oração. Precisamos resgatar a oração em nossas vidas. Meu Deus, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor possa derramar um desejo em nossos corações de voltarmos a orar, de voltarmos a estar na presença dEle. Que a luta do dia a dia, que o trabalho do dia a dia, que a fadiga do dia a dia não venha roubar este momento que temos na presença dEle. Que nada venha tirar este momento da presença dEle. Deus não abre mão, querido. Oh, aleluia, quem sabe Ele está com saudade aqui nesta noite dos momentos em que vivíamos de joelho na presença dEle. Oh, Xandará, Balabá, Suriandas. Os momentos mais belos, os momentos mais prazerosos da nossa vida é quando estamos na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. É quando estamos na presença dEle, na presença dEle. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem oração. Olha para o versículo 2 de Abacuque, capítulo 3, o segundo pilar. Se o primeiro, querido, é a oração, o terceiro está bem aí no versículo de número 2. Ouvi o quê? A tua palavra e temi.
Aqui está o segundo pilar da oração. Aqui está o segundo pilar do avivamento. Se o primeiro é a oração, o segundo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não existe avivamento, querido, sem a palavra. Não existe avivamento sem a busca da palavra. Não existe avivamento sem o interesse pela palavra. Não existe o avivamento, querido, fora da palavra. Não existe avivamento que não esteja em sincronia com a palavra. Não existe avivamento, querido, que esteja distante da palavra. Quer ter uma vida avivada? Volte para a palavra. A palavra ela é o gerador, a geradora de avivamento, de uma vida avivada. É por isso que o salmista diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. É a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é que gera em nós este avivamento, é que gera em nós esta vida avivada, esta renovação. Ela vem por intermédio da palavra. Querido, e quando eu olho, querido, para 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz que na época de Samuel, o povo, ele tinha o interesse pela palavra. Tinha o interesse pela palavra de Deus. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, você vai ver esse texto, que o povo tinha desejo pela palavra, que o povo amava a palavra, que o povo tinha apreço pela palavra, que o povo tinha um desejo pela palavra. E eu fico comparando aquele tempo com esse nosso tempo. Meu Deus, será que o tempo em que estamos vivendo, a geração que estamos vivendo, será que tem esse mesmo desejo pela palavra? Será que tem esse mesmo vontade pela palavra? Será que tem essa mesma aspiração pela palavra? Será que tem essa mesma vontade pela palavra? Porque a palavra de Deus, querida, é que faz a diferença em toda a nossa vida. Não existe. Se hoje nós somos o que somos, se estamos aqui, é por causa da palavra. É por causa da palavra. Existia um momento, querido, na época de Josias. Em 2 Crônicas, capítulo 34, você pode abrir aí, versículo 15. Aonde o povo deixou de ler a palavra, deixou de vivenciar a palavra. E como consequência desse abandono pela palavra, houve uma apostasia geral, um abandono da fé. E como o abandono da palavra, houve um desvio totalmente. O povo se distanciou de Deus. Mas quando Josias começou a reinar, ainda tão cedo, 8 anos de idade, reinou 31 anos. Mas no 8º ano do seu reinado, ele fez algo revolucionário. Ele fez uma reforma em todo o seu reinado. Ele fez uma restauração em todo o seu reinado. E ele restaura, querido, uma das primeiras coisas que ele restaura é o templo do Senhor. A primeira coisa que ele restaura é a adoração do Senhor dentro do templo. E quando ele promove essa restauração dentro do templo, para a surpresa deles, o sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei perdido dentro do santuário. O livro da lei havia se perdido nos dias de Josias. O livro da palavra de Deus havia se perdido nos tempos de Josias. Agora eu penso na cena, querido, quando Ilquias encontra o livro da lei e entrega nas mãos de Safã, o escrivão, que ele vai até a presença do rei Josias, e ele começa a ler e diz: olha, nós encontramos o livro da lei, a palavra de Deus,
que eles começam a ler aquele livro, que eles começam a meditar na palavra daquele livro, amados e queridos irmãos, todos ali são tomados por um grande temor, e naquele momento há um grande avivamento de Deus naquela nação, por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Quer ver outro momento na história? Quando eles voltaram da Babilônia, Neemias e Esdras e Zorobabel, aquele avivamento que houve no meio daquele povo, foi porque eles se voltaram para a palavra. Em Neemias capítulo 8, você pode observar que aquele povo ficaram desde o romper do dia, da alva, até o entardecer, ouvindo as palavras proferidas por Esdras. A palavra estava sendo lida, explicada, de forma que o povo entendia o que se estava lendo e de forma o que se estava transmitindo. Querido, o resultado, quando você lê Neemias capítulo 8, que quando aquele povo, eles passaram a ler, a estudar, a ouvir as palavras do Senhor, houve um grande avivamento no meio daquele povo. Aleluias. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe avivamento sem a busca da palavra, querido. Nós temos que amar a palavra. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz: como purificará o homem, o jovem, o seu caminho, observando segundo a tua palavra. A palavra, querido, é que nos motiva, é a força motriz da nossa vida espiritual. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É o pão vivo que desceu do céu. Ela é que nos mantém uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter prazer nesta palavra. Nós temos que amar esta palavra. É por isso que o Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem o resultado de um avivamento: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Prosperará, prosperará. Oh, aleluias. Não precisa inventarmos moda, querido. Não precisa inventarmos nada para ter um avivamento. Pastor, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Não, querido. A única coisa que precisamos voltar é resgatar, é voltar para a oração e para a palavra. Oh, aleluia. Quando eu olho lá para Atos capítulo 6, versículo 5, foi essa a proposta dos apóstolos. Diz: olha, vocês, diácono, pode servir o povo, pode estar aí servindo, auxiliando, prestando serviço para o povo, mas nós não. Nós vamos ficar na oração e no ministério da palavra. E no ministério da palavra. Se coloque de pé, igreja, neste momento. Gostaria de convidar aqui a equipe de louvor. Aleluia. Oh, Xandarabalabasuriandas. Deus, eu quero ter uma vida renovada, eu quero ter uma vida avivada, eu quero sentir a primazia do Teu Espírito, eu quero vivenciar, eu quero viver na dispensação do Teu Espírito. Querido, nós precisamos urgentemente voltar a orar, a buscar o Senhor, e é com o coração contrito e quebrantado, é uma busca incessante. Oh, aleluia! Precisamos voltar à palavra.
Precisamos voltar a amar a palavra, se envolver com a palavra. Chega, querido, de dizer: meu Deus, não, olha aí. Chega de queremos inventar moda, criar situações. É a palavra, querido, que provoca em nós. É a abertura que damos à palavra, é a abertura que damos à palavra. Eu gostaria de te convidar aqui nesta noite, aqui à frente. É uma oração de 5, 10 minutos. Você que quer ter uma vida avivada na presença dEle. Você diz: pastor, eu quero ter uma vida renovada, eu quero voltar como era antes a minha vida. Então vem na presença de Deus aqui na frente. Eu quero te convidar que você venha aqui ao som desta canção, ao som deste cântico. Oh, aleluia, aleluia. Venha, venha, venha. Xandaraba, Surianda. Aleluia, vem, querido, diz Deus: eu quero convidar aqui os pastores para nós orarmos aqui. Pastor, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Vem cá, querido, Ele é o batizador por excelência. Xandaraba, Surianda. Se a tempestade me alcançar, Tu és, oh Deus, diz: meu Deus, meu abrigo. eu quero ter uma vida diferente. Então venha, querido, me submergir. meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me traz a venha, querido, venha. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está movendo aí. Tu és o Deus da minha salvação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, És meu Deus. o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui tem corações Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, olha só, Tu és meu abrigo. batiza com teu Espírito Santo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és
sentir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Tu és o meu louvor. Oh, aleluia. Diga para Deus assim: Deus, mas diga com voz de profeta, diga: Deus, eu não quero mais viver desta forma. Eu quero viver, Deus, numa atmosfera, numa dimensão de espiritualidade jamais vivenciada. Diga assim: Deus, diga assim: Deus, eu quero viver debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Oh, aleluia, glorifica o Teu Deus. Aleluia. E nós temos aqui este moço, ele quer reconciliar. Ele diz que foi tocado pela palavra do Senhor. Ele disse: Deus, está aqui esta vida. Aleluia. É a palavra, querido. Estenda as mãos para cá. Deus, aqui está este moço, Senhor. Está este homem, Senhor. E eu vejo as marcas do sofrimento. Eu vejo, Senhor, as marcas da dor, Senhor, estampado em seu rosto. Deus, mas que nesta noite o Teu Espírito Santo, o Espírito que restaura e que vivifica, o Espírito que regenera o homem, que transforma o mais vil pecador numa nova criatura, Deus. Transforma este homem, Senhor. Faz deste homem um instrumento vivo em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. As lágrimas que estão rolando no rosto deste homem, Senhor, são lágrimas de arrependimento, Deus. E dizendo assim: Senhor, eu não quero mais esta vida. Eu quero viver uma outra dimensão, aleluia, debaixo do Teu Espírito Santo. E nesta noite, Deus, adeus vida velha, adeus mundo velho, agora é uma nova vida. Nós profetizamos na vida deste homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palma, aleluia, aqui está uma vida.